Olá, pessoal. A aula de hoje é sobre um assunto que é importantíssimo na questão da sustentabilidade do ambiente construído, que é sobre toxicidade. Vamos ver? Então, o que é toxicidade, né? A definição dessa palavra é a toxicidade ou a toxidez também, que é um outro termo equivalente, né? É a qualidade que caracteriza o grau de virulência de qualquer substância nociva para um organismo vivo, né? A gente tem aí já um histórico, né, com relação à toxicidade de substâncias, né? E quando a gente pensa, né, que a química orgânica, que é essa química é, que é relacionada ao carbono, né, e vem aí principalmente relacionada à fonte, né, energética e de material que é o petróleo, né, são os combustíveis fósseis, na verdade, né, antes da química orgânica, a humanidade, ela tinha que lidar somente com uma toxicidade que era natural, né, então, por exemplo, substâncias tóxicas fabricadas por bactérias, né, que são substâncias que intoxicam o nosso organismo e fazem a gente se sentir mal, né? Então, por exemplo, quando você come uma comida estragada, né, e pode ser que a gente nem consiga identificar se a comida está estragada ou não, né? Aquele tóxico que a bactéria que já começou exercer um certo metabolismo ali, libera naquela matéria e a gente ingere é que faz a gente passar mal, né? E a humanidade, né, e todos os organismos vivos, na verdade, eles tiveram uma longa história evolutiva, né, para se adaptar a essa toxicidade natural e desenvolver suas próprias defesas, né? Mas depois do desenvolvimento da química orgânica, né, a toxicidade que a humanidade vem experimentando, ela é relacionada a essas substâncias químicas, né, que fogem completamente aí do ciclo natural, né, de metabolismo, de decomposição, etc. E a gente, né, enquanto seres vivos, né, a humanidade e os outros seres vivos, não tiveram tempo hábil para mobilizar o seu organismo para desenvolverem defesas contra esse tipo de toxicidade. Então, nós somos fortemente abalados por esse tipo de toxicidade, né? Tem aquele velho ditado que diz que o que não nos mata nos fortalece, né? Que pode até ser verdade quando a gente considera a toxicidade do meio natural, né? Mas não é nem um pouco verdadeiro quando a gente está pensando aqui na parte relacionada a essa química orgânica, que é o desenvolvimento de diversos produtos químicos que a gente usa habitualmente, né? No nosso dia a dia, inclusive. Como que é o mecanismo, então, né, de algumas substâncias tóxicas agindo no nosso organismo, né? Primeira coisa, vamos entender aí, né, que um dos impactos, né, uma das substâncias que causa alteração no nosso metabolismo são os hormônios, né? Então, como que eles são, né? Os hormônios, ó, eles são mensageiros químicos naturais, disruptores do sistema endócrino. Um hormônio só ativa o receptor certo para ele, né? O hormônio são substâncias, né, que a gente pode ingerir ou que o nosso próprio organismo produz, né? E que altera o funcionamento de células, né? Então, como que é, por exemplo, o funcionamento? É uma ilustração, mas acho que é bem didático para a gente entender. O hormônio ele é como se fosse uma chavezinha, né? E ele vai acionar um receptor que tem a entrada certinha para ele, né? Então, aqui nesse caso, né? Parece um bonequinho de chapéu, né? Esse aqui é um hormônio, ele vai acionar somente esse tipo de chavinha, né, que está lá na célula, e aí ele vai modificar o comportamento daquela célula, né? O que pode acontecer, né? A célula pode se reproduzir mais, né? A célula pode se comportar de maneiras diferenciadas depois de ter o contato, de ter a influência, né, desse hormônio, né? Esse aqui, por exemplo, né, tem duas
chavinhas aqui, né? Ele só funciona se ele entrar em contato com esse receptor específico que vai alterar a célula especificamente de uma maneira X, tá? E aí, né, o que que várias substâncias químicas fazem, né, em relação ao nosso organismo? Elas desempenham um papel muito similar ao do hormônio, né? E como que elas fazem isso, né? Mimetizando essa chave que é o hormônio, né? Então, algumas substâncias químicas são muito parecidas com os hormônios e ativam os receptores, mas sem nenhum controle. Não tem o controle natural do organismo, porque ela é uma, um elemento exógeno, né, que entrou no nosso organismo e que o nosso corpo não sabe lidar, porque não adquiriu suas próprias defesas para controlar e para inibir aquele tipo de reação, né? Então, ó, elas podem causar eventos químicos no DNA, né? Pode alterar o tipo de célula, né? E pode alterar o seu funcionamento. Podem causar divisão ou morte das células, né? A sua reprodução descontrolada, né? Que é isso também que vem a ser os tumores, né? E outras coisas também, né? Aqui na ilustração, né? Então, é como se o hormônio, né, que tinha essa forma original, ele fosse mimetizado aqui por uma substância tóxica, e essa substância tóxica vai entrar bem aqui nesse receptor, porque ela tem uma forma muito parecida com o hormônio, então funciona como se fosse aquela chavezinha. E a partir daí vai desencadear uma série de reações no nosso organismo que a gente não consegue controlar e o que o próprio organismo não consegue se defender, né? Então, qual que seria uma dosagem tóxica, né? É o chamado traço, né? A métrica que a gente usa, né, para medir esse tipo de substância, né, é partes por milhão, né? Partes por milhão é uma coisa muito pequenininha, assim, né? Que equivale, por exemplo, ó, equivale a R$ 1 em 1 milhão de reais. Cada parte por milhão equivale a R$ 1 em 1 milhão de reais. Então, é uma coisinha pequena, né? Também tem uma outra unidade aí, né, métrica, que é a partes por bilhão, né? Então seria R$ 1 em 1 bilhão de reais, para a gente ter uma noção de proporção, né? Parece bem pouquinho, né? Vamos ver se é pouco ou se não é. Por exemplo, né, quando a gente toma um medicamento, né, os anticoncepcionais, olha, a dose que faz o efeito anticoncepcional no nosso corpo, ela é aqui, ó, 0,035 partes por bilhão, né? Então, ó, 3,5 centavos em 1 bilhão de reais, né? Se a gente for ver, um nadinha de nada, tem o efeito anticoncepcional no nosso corpo. Então, só para vocês terem uma noção de grandeza, assim, que a gente precisa de um nadinha para poder alterar todo o funcionamento do nosso organismo, né? Então, a ação de substância tóxica, né? O chumbo causa danos permanentes no cérebro de bebês com 21 partes por bilhão, né? Então, é R$ 21 em 1 bilhão, né? Uma contaminação por chumbo, né? Durante a gestação pode causar danos permanentes cerebrais, né? Então, e um nadinha, né? Assim, então, a contaminação é uma coisa muito séria e a gente precisa se atentar muito para isso, e por isso ela é um tópico fundamental quando a gente está pensando em ambientes sustentáveis, tá? O que que interfere, né, na intoxicação, né? Então, tem vários elementos aí que vão compor um quadro, vão ajudar a compor um contexto em que se torna fácil uma pessoa ter uma intoxicação, né? Então, a primeira coisa delas, né, é a frequência de exposição, né? Quantas vezes essa pessoa ficou exposta a esse elemento, né? Então, por exemplo, se a pessoa trabalha numa indústria que é uma indústria que é de plásticos, né, sei lá, e todo dia ela tem contato com aquela mesma substância, né? Então, essa frequência de vezes, né, vai ser um elemento que vai interferir decisivamente na intoxicação dessa pessoa, né? Então, ó, uma dose pode não ter consequência depois de uma única exposição, mas pode ter efeitos desastrosos se a exposição se repetir, né?
Então, eu estou dando esse exemplo, talvez de uma substância que não tenha um potencial virulento tão alto, né? Todo dia a pessoa vai lá, mas chega um determinado dia que a pessoa está intoxicada, porque foi acumulando, né? Tem elementos que eles são acumulativos no nosso organismo, né? E a gente não consegue se livrar deles, né? Então, isso é um fator que ajuda aí a criar um quadro de intoxicação. O tempo de exposição, né? Há substâncias que emitem poucos elementos tóxicos por quantidade, mas o emitem durante longo tempo. Aguda, de curto prazo, crônica, contínua ou frequente, são os tipos de exposição, né? Então, nesse item aqui, eu gosto sempre de dar um exemplo que é aquele cheiro de carro zero, né? Quando a gente entra num carro que foi acabado de ser tirado da fábrica ou do vendedor lá, né? O carro zero, ninguém usou ainda. Ai, que delícia aquele cheirinho, né? Aquele cheirinho nada mais é do que substâncias tóxicas que estão saindo daquele plástico do painel, né? E de outros materiais ali e que estão impregnando o ar dentro do carro, né? E o carro ele demora muito para perder aquele cheirinho de carro novo, né? Então, na verdade, o que que é isso, né? É a emissão de elementos tóxicos que é permanente e constante durante um longo tempo. Então, o cheirinho é gostoso, né? Aquela sensação de coisinha nova e tal, mas ele é altamente prejudicial, né? Quando a gente. Tinha um professor meu de uma matéria que eu fiz na engenharia mecânica, ele sempre falava, né? Quando você quando você for andar de carro, antes de ligar o carro e sair, abra todos os vidros e deixe circular o ar por duas coisas, né? Uma é esse tipo de material, né? Que quanto mais quente o carro, mais ele está emitindo ali dentro. Esse material chama compostos orgânicos voláteis, né? Que são tóxicos. E outra coisa, não nunca ligue seu ar condicionado com as janelas fechadas, porque tudo que está lá no filtro do ar pode vir na sua cara e de certa forma também causar uma certa intoxicação, uma reação alérgica, né? Porque a gente não sabe, então você tem que ligar o carro, abre todas as janelas, anda um pouco com ele ventilando para tirar aquele ar que já está ali, né? E em segundo, liga o ar-condicionado com as janelas todas abertas para sair aquele primeiro ar e depois você fecha todo o vidro, né? Outra coisa, né, que influencia aqui na intoxicação, biomagnificação ou diluição, né? Ainda que se dilua o elemento tóxico, não é efetivo, porque a cadeia alimentar concentra e acumula poluentes e outros tóxicos, né? Então, por exemplo, o agrotóxico lá na plantação, né? Tá diluído de acordo com o que é recomendável, etc, etc, etc. Tá, tudo bem, eu vou comer aquele alimento. Só que eu não vou estar ingerindo só aquele tóxico, né? Eu vou estar ingerindo outros tóxicos de outros alimentos, né? E essa diluição inicial que foi aplicada lá na plantação, seguindo um padrão é, de certificação e de garantia, né? Que não vai exceder a quantidade permitida, não vale porque, na verdade, eu não tenho controle sobre todas as coisas. Eu não sei, né, em qual elemento tóxico eu estou ingerindo, de que origem. Então, eu posso estar ingerindo muito mais do que eu deveria, sem saber, né? E essa diluição que foi aplicada lá vai por água abaixo, né? Reação química com outras substâncias. Às vezes, substâncias que são praticamente inofensivas, agindo em conjunto com outras substâncias, podem ser altamente tóxicas, né? E depois, carga corporal química, né? Quanto menor o corpo e quanto menor o peso, maior a possibilidade de um organismo se intoxicar pela proporção, né? Então, por exemplo, eu pego uma pessoa de 2 metros que pesa, sei lá, 90 quilos, né? E pego uma de 1,5 metro que pesa 45 quilos, né? E dou a mesma dose de uma substância X, né? A diluição dessa substância no organismo da pessoa maior é muito maior, então ele vai receber, teoricamente, uma dosagem menor, né? Por isso que a gente, quando vai tomar remédio, né, antibiótico e tal, a dose que a gente toma é calculada de acordo com o nosso peso, né? Porque a substância fica mais ativa ou menos ativa dependendo da sua concentração, né? Então,
diversas substâncias tóxicas aqui, né? É, são mais potencialmente tóxicas conforme o peso, né, dessa pessoa, tá? A densidade corporal. Como as substâncias químicas podem se propagar, né? Primeira coisa por emissão, né? No ar mesmo, do jeito que eu falei para vocês lá do painel do carro, né? A matéria tá lá e começa a emitir, né, aquele tipo de substância tóxica, né? Transmissão, né? A transmissão pode ser feita ao longo do tempo ou num espaço também, né? A deposição, né? A substância pode estar no ar, na água, no solo, nos alimentos, né? E a gente ter contato com essas matérias, ingerir isso e se intoxicar. E a emissão, né? Pela cadeia alimentar. Então, um animal, uma planta lá recebe uma alta dose de agrotóxico e o animal vai lá e come a planta e depois a gente vai lá e come o animal. Então, a gente também está se intoxicando indiretamente, porque esse tóxico foi passando, né, pela cadeia alimentar. O que que tem de danos possíveis aí, né, quando a gente fala de toxicidade? A primeira coisa, né, são os elementos que são potencialmente carcinogênicos. Carcinogênicos são aqueles que causam câncer, né? E tem muitos por aí, né? Depois aqueles teratogênicos, causam defeitos de nascença, né? Na década de 70 teve um medicamento que era utilizado muito incipientemente para aliviar o enjoo na gravidez, que chama talidomida. E esse medicamento, ele causou malformação em fetos e muitas pessoas. Era muito comum, né? Eu que nasci na década de 70, era muito comum ter colegas de escola com partes do corpo com malformação em função desse remédio, né? Depois foi abolido, né, o uso, então, mas existem esses tipos de coisas, né? Então, inclusive a contaminação por chumbo, né? Agentes toxicantes da reprodução e do desenvolvimento provocam o desenvolvimento anormal dos fetos, né, que a gente já falou, e também podem danificar o sistema reprodutor, né? Podem inibir, né, ou dificultar, né, se uma mulher quiser engravidar, por exemplo, ou se o homem também, né, pode baixar o índice de fertilidade masculino, né? E também tem os disruptores endócrinos, né, que interferem no funcionamento normal dos hormônios, né? Então, o que que isso pode acarretar, né? Pode acarretar um desenvolvimento precoce nas crianças, né? Então, por exemplo, o desenvolvimento precoce, ele é ruim, por quê? Porque a criança, ela inicia a fase da adolescência sem ter atingido a altura que ela deve ficar, né? Então, ela inicia precocemente a fase da adolescência e vai terminar precocemente, e quando ela terminar essa fase da adolescência, o crescimento dela cessa, né? Então, ela pode ter um desenvolvimento que não é o desenvolvimento esperado naturalmente, né? Mas pode interferir numa série de outras coisas, acelerar metabolismo, diminuir metabolismo, fazer uma reprodução celular descontrolada, vários tipos de consequências, né? Nesses disruptores endócrinos. E existe dosagem segura quando a gente pensa em intoxicação e toxicidade, né? Não tem comprovação científica para todos os produtos ainda, né? E algumas substâncias que têm níveis seguros comprovados, elas foram testadas em homens adultos, né? E isso pode variar muito em função daquela massa corporal, né? Para mulheres e crianças que têm um corpo menor, peso menor às vezes, né? E em idosos também, né? Que já perderam muita massa muscular, óssea e tudo, né? E então, uma vez que esses elementos tóxicos foram testados em homens adultos, não quer dizer que o resultado obtido com eles é diretamente aplicável a mulheres, crianças e idosos, né? Por causa dessa diferença, tá? Nos Estados Unidos, né, algumas estatísticas de saúde revelam que entre 1980 e 1996, né, com esse aumento todo de substâncias tóxicas e químicas que a gente utiliza para tudo, né?
que foi aquela briga ambiental lá do começo que eu contei para vocês na primeira aula do pensamento ambiental, Rachel Carson, né, que falou bastante sobre os agrotóxicos e tudo, né, o autismo aumentou 10 vezes entre 1980 e 96, né, defeitos de nascença em bebês, aumentos de 100% entre 1970 e 93, asma infantil, aumento de 100% entre 82 e 93, e leucemia infantil, né, que é um tipo de câncer, né, aumento entre 62% entre 73 e 99, é muita coisa. Quais são as fontes aí das substâncias químicas tóxicas, né? Então, a primeira que a gente pode abordar aí são os derivados do petróleo, que é a tal da química orgânica, né? O que eles também acarretam aí, né? Ó, primeira coisa, essa coisa, né, da durabilidade desses elementos que são derivados do petróleo, né? Então, o plástico é um exemplo, né? Dura muito, né? Muito. Ele vai se decompor um dia, mas pode levar 500 anos, 300, sei lá, né? Muito tempo, né? E fora isso, né, as emissões de CO2, né, gases de efeito estufa, GHG, que vocês já sabem, né, que essa matéria fóssil emite, né, potencialmente muito mais do que outras, né? E onde é que está esse tipo de substâncias nas coisas que a gente utiliza, né? Então, solventes e tintas. Tem lá a substância derivada do petróleo, né, que são tóxicas nessas coisas, solventes e tintas. Combustíveis e lubrificantes, tóxico. Plásticos e fibras sintéticas. A gente ainda vai falar melhor sobre isso, né? Mas vamos prestar atenção aqui. Olha aí, plásticos, né? Nossa senhora, dá pra gente viver sem plástico hoje? Não sei, né? Se a gente quiser viver sem plástico, a gente consegue, né? Detergentes e adesivos, né? Colas, né? Detergentes para tirar aquela material impregnado, gordura, sujeira, né? E adesivos que são as colas. Asfalto, né? Tem elemento tóxico no asfalto, né? Então aquela emissão, né? Quando a gente vê, sabe aquelas ondinhas, né? De calor e tudo saindo do asfalto, né? Aquilo pode estar impregnado de elementos tóxicos. Produtos farmacêuticos, a gente já sabe, né? E fertilizantes, né? Que muitas vezes aqui, ó, derivados do petróleo, né? Na química, a indústria química, né? A indústria química basicamente funciona a partir, né, dessa fonte de matéria fóssil aqui. Além de outras, claro, né? Há outras coisas que são derivadas do desenvolvimento de armamentos, né? O cloro, né? O cloro foi uma substância desenvolvida como arma química, né? Aquele gás cloro que queima, né? Faz queimaduras na pele, né? E ele é um gás altamente tóxico, né? Que hoje ele é adicionado a diversos tipos de plásticos, né? Tintas, adesivos, né? A gente vai ver isso, tá? O amoníaco, né? Fertilizantes e agentes refrigerantes. O amoníaco é utilizado em fertilizantes, né? Na agricultura e substâncias que servem para baixar a temperatura, né? Outras substâncias que deram origem aos pesticidas, tá? A gente já sabe mais ou menos disso, né? O que acontece com essas substâncias aí, né? O cloro, o amoníaco e outras substâncias adentram pela cadeia alimentar. Então, sem a gente saber, a gente está comendo isso aí, né? A gente está bebendo isso aí, né? Fontes de substâncias tóxicas provenientes do lixo, né? Então, combustíveis, né? Que são muitas vezes jogados na corrente de água, né? Lodo e esgoto também, que estão lá acumulando essa matéria despejada, né? O arsênico, né? Que é um minério de cobre. Bário, né? Acabamentos decorativos e fios elétricos. Selênio, né? Dos painéis fotovoltaicos, né? A gente usa e sempre recomenda essa coisa do aproveitamento da energia solar, né, para geração de energia, e que é muito interessante de fato, mas a gente precisa tomar cuidado com o descarte desses painéis, né, que podem sim liberar substâncias tóxicas para a água, para o solo, né, o selênio aí. Cloreto de vinila. Esse aqui, gente,
Isso aqui é tão comum na nossa área, né, de arquitetura, do ambiente construído, de interiores, né, o PVC, cloreto de vinila. Meu Deus, gente, assim, eu sinceramente eu não conheço PVC que possa se ser chamado de sustentável, tá? Já vi para vender, mas eu duvido que seja alguma coisa sustentável, né? Porque esse cloreto de vinilo aqui, ó, ele é uma mistura aqui de materiais, de plástico e tudo enriquecido com esse cloro, né? E essa substância, na verdade, ela já deu muito problema na fábrica desses elementos de PVC, né? Com os operários respirando aquele gás, né, de cloro e se intoxicando e, na verdade, desenvolvendo uma série de cânceres do aparelho digestivo, tá? Então foi um negócio muito complicado e continua sendo, né? Não existe ainda uma solução adequada a não ser a eliminação desse produto das nossas especificações, né? E dos interiores que a gente habita, né? E depois aqui, né, ó, benzeno, remédios, plásticos, borracha sintética e pigmentos, né? Isso tudo, né, que vai ser jogado lá no lixo, né, vai contaminar solos e lençóis freáticos, né? Então, o PVC ele não é um simples piso inocente, né? Ele vai o material inocente, ele tem consequências desde lá da sua fabricação, na empresa lá onde ele é produzido, ele tem consequências na aplicação, ele tem consequências depois no descarte, né? A gente não pode descartar esse material de qualquer forma, ele contamina solos e lençóis freáticos, né? E depois, né, provenientes das fontes de lixo também, né, que são produtos farmacêuticos, agentes infecciosos, metais pesados e agentes químicos, né, que podem ser jogados, né, no lixo ou né, na água, né, e eles contaminam água e contaminam solo também, né. Produtos farmacêuticos, é tão comum, né, a gente lavar a seringa, né, numa torneira e ali a gente está mandando em frente e aquilo vai para o rio e depois vai para um sistema de tratamento, antibiótico, hormônio, né? A água que a gente ingere nas cidades hoje, por mais que ela seja tratadas para tirar os elementos que são potencialmente contaminadores, né, como bactérias, organismos vivos que vão se proliferar na água, ela está impregnada de hormônios, impregnada de remédios mesmo, ou metais pesados, ou de química, né? Que a gente não consegue necessariamente se livrar, tá? Nem com filtro. Agora falando um pouquinho dos tipos de plástico, né? Os plásticos, eles são potencialmente tóxicos, né? E aqui tem um esquema, né, que é o menor grau de toxicidade ao maior grau de toxicidade, né? Então, no menor grau de toxicidade, a gente vê aqui os bioplásticos 100% degradáveis, né? Que talvez sejam feitos a partir da matéria, né, da mandioca, que tem bastante, né, e tem de outros elementos orgânicos, né, de milho, né, que podem ser transformados nesse material, né, e ele é 100% biodegradável, né, então não tem necessariamente esse grau de toxicidade, mas daqui para frente já começa, né, o polietileno, né, que é aquele plástico das garrafinhas que a gente usa, polipropileno, bastante mais duro, né, que o polietileno, utilizado principalmente nesses brinquedos, e os termoplásticos, né, aquela folha, né, de material que é utilizado como isolante térmico, né, em coberturas, né, que ele fica um tecido assim, mas é plástico mesmo, que é aplicado, né, sobre os telhados. Aqui, né, o PEX, né, que é esse plástico que envolve os fios elétricos, e o PET, né, que a gente está cansado de saber o que é utilizado nas garrafinhas, né. Um potencial um pouco mais tóxico, né, olha que incrível, né, coisas que são muito utilizadas para brinquedos infantis, né. Então, o ABS, que é aquele material do Lego, o EVA, né, gente, o EVA não é incomum, né, a gente tirar um EVA de uma embalagem, vem aquele cheirão, né, um cheiro forte, né, e a criançada tá lá engatinhando naquele EVA, passando a mão na boca depois, né, então não é nada saudável, né. O policarbonato, né, que são
aqueles plásticos que imitam o vidro, não necessariamente imita vidro, mas eles são translúcidos e bastante utilizados em cobertura, né? O poliestireno, que é o isopor, poliuretano, que é aquela espuma PU, né? E o silicone, né? É um tipo de plástico também que tem um grau de toxicidade já mediano para alto, né? Os plásticos com aditivos, com corantes, com etc., com diversos outros aditivos que modificam sua composição, né, para dar maior dureza, menor dureza. E o vilão da história, gente, o vilão, o plástico mais tóxico que existe, que é o PVC, que é o policloreto de vinila, né, que é um plástico no qual é adicionado esse tipo de cloro, que é uma substância altamente tóxica, né? Eu vou colocar um videozinho para vocês ali e vocês vão ver isso aí, né? No Moodle depois vai ter um videozinho. O que principalmente de tóxico, né, está relacionado aos plásticos? Então, a primeira substância que é perigosa é esse bisfenol, né? O bisfenol, ele age como o hormônio feminino e da tireoide, né? Ele pode afetar o sistema endócrino, aumentando ou diminuindo a ação de hormônios naturalmente. Então, olha só, ele desregula o nosso organismo, né? Pode causar infertilidade, modificações do desenvolvimento de órgãos sexuais internos, endometriose e câncer, tá? Isso eu tirei da página da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. E aí, como que a gente pode fazer, né, para diminuir a nossa exposição ao BPA, que é o bisfenol A, que é a abreviação dele, tá? Esse material, né, assim, como que foi descoberto o potencial tóxico dele? Ele era muito utilizado para fazer mamadeiras para os bebês nos Estados Unidos, né? Esse material no plástico, ele era muito utilizado no plástico, né? Então, hoje em dia, né, é importante você prestar atenção, né, se essas mamadeiras ou utensílios, né, que a gente usa para colocar alimentos, né, se eles são BPA free, né, sem BPA, né, que é o bisfenol tóxico, né. Depois, jamais esquente no micro-ondas bebidas e alimentos acondicionados no plástico, porque essa substância, que é o bisfenol A, ele é liberado em maiores quantidades quando o plástico é aquecido, né? Então, não pode nem usar aquele negocinho que a gente põe em cima da comida para esquentar a comida no micro-ondas, para não voar comida em tudo quanto é lugar. Não usem aquilo, né? E não esquentem comida no micro-ondas num plástico, né? E também não deixem os plásticos que têm alimentos, ou água, ou líquido, sei lá o que, aquecerem, né? Então, assim, por exemplo, quando você deixa sua garrafinha de água no carro, né? E a garrafinha fica quente pra caramba, você não pode beber aquela água está contaminada, né? Então você tem que tirar aquela água, jogar fora, lavar e tudo, e deixar aquele plástico resfriando e depois só utilizar. Não deixem, né? A garrafinha que fica no carro, a gente não pode tomar água dela, tá? Depois, evite levar ao freezer alimentos e bebidas acondicionados no plástico. A liberação do composto também é mais intensa quando há um resfriamento do plástico. Péssima notícia, né? Porque o que a gente costumava usar, eu não uso mais na minha casa. Fui eliminando todas as minhas vasilhinhas plásticas para congelar alimento, né? E para esquentar alimento. Mas eu tinha muitas também antes de saber disso, né? Evite o consumo de alimentos e bebidas enlatados, pois o bisfenol é utilizado como resina epóxi no revestimento interno das latas. Ixi, Maria, hein? Agora doeu. Evite pratos, copos e outros utensílios de plástico. Opte pelo vidro, porcelana, aço inoxidável na hora de armazenar bebidas e alimentos. Descarte utensílios de plástico lascados ou arranhados. Evite lavá-los com detergentes fortes ou colocar na máquina de lavar louça, que é outra coisa que esquenta aquele plástico e vai liberar essa substância ali no meio, né? Caso utilize embalagens plásticas para acondicionar alimentos ou bebidas, evite aquelas que tenham símbolos, que é aquele símbolo de setinha, né? Com os números 3 e 7 no seu interior e na parte posterior das embalagens.
eles indicam que a embalagem contém ou pode conter o bisfenol A na sua composição. 3 e 7, cortou, não usa mais esse negócio. A que é mais comum, né, para a gente usar para armazenar alimentos, né, é a número 5, tá? Outra coisa, né, os alimentos que potencialmente podem absorver mais essa substância são os alimentos gordurosos, né, nessas embalagens plásticas, tá? Então, evitar deixar esses, né, aquela, quando você passa, imagina aquele macarrão com molho à bolonhesa, quando você tira o macarrão de dentro do potinho, o potinho tá todo vermelho, né, meio engordurado, aquele é um negócio, assim, legal para absorver, né, a substância tóxica. Depois tem um outro tipo de substância tóxica dos plásticos, né, que são os organoclorados, dioxinas e furano. Dioxina, vocês lembram lá do vídeo A História das Coisas? Foi falado lá, né? São resíduos químicos provenientes de processos industriais que envolvem cloro, como os processos relacionados com a produção de PVC, né? São compostos extremamente tóxicos para a saúde, bioacumuláveis no organismo, contaminam a biodiversidade e a cadeia alimentar. Bioacumuláveis, né, quer dizer que a gente não se livra deles, né? Então, tudo que a gente está ingerindo, né, aí de dioxinas e furanos que estão nesses plásticos colorados, mesmo que sejam partículas muito pequenas, lembra lá da dosagem, né? Não precisa de muito, né, para a gente se intoxicar. Então, eles bioacumuláveis quer dizer que eles vão ficando mais, cada vez que a gente ingere, a concentração no nosso organismo vai aumentando, porque a gente não elimina isso, tá? Depois tem mais uma substância aqui que são os fitalatos, né? Que são compostos químicos derivados do ácido ftálico, utilizado como aditivo para reduzir a rigidez dos materiais plásticos, né? O PVC é o material mais conhecido a conter fitalatos, tanto em caixilharias como em canalizações para águas e esgotos. São tóxicos à cadeia alimentar devido aos resíduos da produção do PVC na ingestão de água a partir de canalizações de PVC. Desenvolvimento anormal dos tecidos genitais em ratos, né? Essa coisa do PVC, ela é um pouco polêmica, assim, porque até onde eu saiba, nunca foi feita uma pesquisa que comprovasse que a tubulação hidráulica de uma casa de PVC está contaminando essa água, né? E a água que a gente vai utilizar em comida e para tomar e tal, né? Com esse tipo de substâncias, né? Mas se a gente for pensar, né, que assim, ó, pelo impacto mecânico que a água faz num tubo, né, e pode ser qualquer tubo, né, até uma rocha bruta, né, que está num rio, por exemplo, ela sofre o impacto e ela vai perdendo matéria aos pouquinhos, né? Então, a passagem da água tem um impacto mecânico nessa parede de PVC que pode estar desprendendo micropartículas, né, desse material e a gente está ingerindo, né? Mas eu não conheço pesquisas que comprovem necessariamente que esse material não deva ser usado nas tubulações hidráulicas. Mas uma coisa a gente tem certeza: da mesma forma que você não deve aquecer plástico, você não deve aquecer o PVC, né? E isso em obra é muito comum, né? Você vê o encanador lá, né? Ele vai fazer uma junção, né, de tubulação, né? Ou sei lá, vai juntar mesmo as partes da tubulação, daí ele esquenta uma parte com o isqueiro para ficar mais molinho e encaixar mais fácil. Aquilo é altamente tóxico. Esse gás, né, que sai desse aquecimento do plástico é altamente tóxico, né? Mas temos PVC também, né, ó, em produtos de higiene pessoal, materiais de construção e revestimentos de parede de vinil e pisos flexíveis, hein? Que são super utilizados, né? Ninguém fala desse problema de sustentabilidade nesses pisos de PVC. Tem gente que acha que é possível isso ser sustentável e, no meu entendimento, não é. Eu nunca vi um piso que seja realmente sustentável e que seja de PVC, tá? Principais substâncias tóxicas utilizadas nas tintas. Olha aí, outro elemento importante para a gente se preocupar, né? Tem todos esses elementos aqui, ó, que são agentes cancerígenos: cromo, cádmio, benzeno, cloreto de metileno, estireno, níquel e chumbo nas tintas, né? E aí onde está isso, né? Ó,
Isso aqui, primários é o primer, né, de uma pintura, né, nas tintas, nos pigmentos, solventes, decapantes, que serve para tirar, né, tirar a tinta impregnada, né, solventes orgânicos, pigmentos, primários é primer, secantes e pigmentos, esses elementos aqui, né. A gente tem, né, hoje, tintas à base d'água, né, que seria a utilização, a especificação mais amigável tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente que a gente poderia fazer, né? Tirar essas tintas que não são feitas à base de solvente em água, tá? Outras coisas aí que são perigosas nas tintas são os compostos orgânicos voláteis, que são justamente o cheirinho gostoso de tinta. O cheirinho gostoso de tinta são substâncias químicas que a gente está inalando, né? Eles são poluentes atmosféricos. A redução da ventilação aumenta o volume desses poluentes e agrava os seus efeitos sobre a saúde, aumenta a concentração, na verdade, né, desses poluentes. Então, é a mesma coisa do carro lá que eu falei para vocês. Você não pode entrar num carro que ficou lá no sol, né, ou um tempo fechado. Primeira coisa é abrir o carro para tirar aquele composto orgânico volátil que está todo impregnando todo aquele ar numa concentração alta, né? As tintas, a mesma coisa, né? Acabou de pintar o ambiente, você não vai lá ficar no ambiente, deixa ventilar até tirar uma boa parcela daquilo, né? Formação de ozônio troposférico, um gás que provoca a intensificação do efeito estufa. E essas coisas todas estão nas tintas, vernizes, colas e selantes. Depois, né, vamos falar um pouquinho das madeiras aí, né? Madeira tratada. Geralmente o tratamento de madeira é um negócio que é muito punk, assim, se eu posso dizer, né? É um tratamento pesado, né? Com metais pesados. E são geralmente ou inseticidas ou fungicidas à base de sais metálicos como cobre, cromo e arsênico, né? Tem um jeito da gente identificar, né? Na hora, né? Que é esse tipo de madeira que certamente vocês já viram por aí. Uma madeira que fica num tom meio esverdeado, né? Ela vai para um tratamento que chama autoclave, né? Então ela vai ser imersa numa substância que é muito tóxica para matar cupim, fungo, sei lá o que, da madeira, né? Tudo, mata tudo, né? E em alta temperatura, né? Só que aquilo fica impregnado ali nas fibras da madeira, né? E isso depois, ela vai, quando chove, quando essa madeira tem contato com a água, né, e com o solo, ela vai lançando essa matéria tóxica no meio, né? Então isso é altamente perigoso, né? Esse tipo de tratamento é muito tóxico, bioacumulável, ou seja, não sai do nosso organismo, e a lixiviação quando em contato com a água, ou seja, a água lava aquilo, mas também carrega uma parte daquelas substâncias, né, para os rios, né, para as fontes de água e também para o solo, né. Esse tipo de tratamento aqui, ó, na Europa e Estados Unidos, já é proibido, né. Então, madeiras tratadas, postes, que a gente já viu, aquele poste meio verdinho, né, e dormente, né, porque é um tipo de madeira que vai ficar numa situação muito agressiva, né. A madeira em contato com o solo e com a umidade, ela se decompõe muito fácil. Então, para o dormente ter um pouco mais de durabilidade, eles passam por esse tratamento, né. Geralmente a gente reciclar o dormente, reutilizar dormentes, né? A gente precisa saber que tem esse perigo do tratamento químico pesado que foi feito nele, tá? Aqui uma tabelona, depois mais para consultas, tá? E não vou ler essa tabela inteira, não, mas depois vocês podem consultar no material, né? Que tá falando de diversas substâncias químicas, né? Onde elas são encontradas e principalmente nos materiais relacionados à nossa prática profissional, né? Então, enchimentos de mobiliário, olha, no mobiliário, né? Conservantes de madeira, vernizes, impermeabilizantes de tecidos e carpetes, né? Carpete, tecidos de estofamento, tintas, né? Tecidos e cortinados. Então, depois vocês deem uma olhada nessa tabela. Eu não vou ficar descrevendo cada coisa, senão vai demorar demais. Mas é importante saber, né? Porque tem muito material que a gente usa habitualmente, né, na especificação dos produtos e materiais para um ambiente de interiores, né, que eles estão
impregnados de substâncias tóxicas e a gente precisa fazer um esforço e achar alternativas para minimizar essas especificações, tá bom? Depois a gente vai ter ainda a segunda parte, né, que são outros assuntos relacionados à própria toxicidade, tá?